Ei, você! Você já escreveu um relato de experiência sobre suas atividades em sala de aula? Olá pessoas, eu sou o professor Jefferson Antunes do canal Pesquisa e Jogos e hoje nós vamos falar um pouco sobre como escrever um relato de experiência sobre suas atividades em sala de aula. Mas antes, se você quiser apoiar o canal Pesquisa e Jogos, considere se inscrever na promoção Kindle Unlimited, que garante 30 dias de acesso gratuito ao sistema de e-books da Amazon. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, é só clicar, se inscrever e você tem acesso durante 30 dias gratuitos ao sistema. E também nós estamos fazendo uma pesquisa para produzir os próximos vídeos do Laboratório Interdisciplinar de Jogos Colaborativos e do canal Pesquisa e Jogos. Então se você quiser participar dessa pesquisa, o link está aqui na descrição. É um formuláriozinho do Google Forms, é só marcar algumas alternativas, bem fácil, bem simples e bem rápido. Então bora lá, vamos falar do nosso assunto. Quando a gente fala de experiência em sala de aula, o Stenhouse vai falar sobre o papel do professor pesquisador, da professora pesquisadora, certo? Nossas atividades em sala de aula, elas têm muito a contribuir com outros educadores, com outras educadoras. E escrever relatos de experiência sobre essas atividades é muito interessante, porque você divulga o que está acontecendo em sua sala de aula. Congressos, revistas, encontros, painéis, atividades, todos são lugares para você divulgar a sua prática educativa e escrever na forma de um relato de experiência suas atividades em sala de aula ajuda na compreensão de como aquela atividade está sendo realizada. Recentemente eu lancei um livro que eu organizei, do Encontro de Práticas Inovadoras em Educação, com mais de 80 relatos de experiência da região do Cariri e de algumas outras cidades que têm contribuído aí para a inovação em educação. E quando a gente pensa em escrever esse relato de experiência, nós estamos acostumados com a escrita científica, né? Então o que acontece? A forma de escrever o relato de experiência é algo muitas vezes um pouco complexo, porque quando as pessoas que vão avaliar o seu trabalho vão ler, eles podem não enxergar a estrutura científica e isso vai contribuir, ou melhor, não vai contribuir para o seu trabalho ser aceito. Então, exige que você conheça um pouco dessa estrutura e é isso que nós vamos explorar aqui hoje. O principal ponto é a metodologia. Todo trabalho científico deve ter uma metodologia. Jéssica, mas o que eu faço na minha sala de aula é a atividade assim, assim, assim. Não tem um método científico para isso. Você não quer um método científico para a sua atividade, você quer um método científico para escrever sobre sua atividade. E aí eu acho que o principal método científico é a observação participante. O que é a observação participante? Você vai ver, ouvir, conversar de uma atividade que você se pretende pesquisar e nela você está inserido, você está inserida. Ou seja, você não está propondo uma atividade, fazendo uma atividade, então o seu método de coleta de dados será a observação participante. Você vai manter o que a gente chama de diário de campo, um diáriozinho com anotações, pode ser notas de áudio, o que for mais fácil para você escrever sobre sua atividade, certo? Sobre observação participante, como é que vai proceder, Tem duas fontezinhas que eu recomendo bastante, certo? Que é o artigo 10 princípios para a observação participante, do Vasconcelos, e o livro do Ambrosino, que é Pesquisa Etnográfica e Observação Participante. São as duas melhores referências aí em português, são referências simples, eu recomendo que você que está começando agora, leia o artigo. O artigo é bem simples, certo? E você vai entender os critérios, os passos para a observação participante, que é basicamente o quê? Observar, dialogar, compreender como aquela atividade, como aquele fenômeno está sendo realizado. E aí, quando você escolhe um método, é um método de coleta de dados, que vai ter esses dados transcritos dentro de um diário de campo que vai ajudar você a escrever.
E você pode utilizar também entrevista, pode utilizar questionário, né? Mas na maioria das vezes somente a observação participante já é super eficaz. E além disso, é bem interessante a observação participante porque ela vai dar várias nuances do que está acontecendo. Né? Como você é pesquisador, pesquisadora, professor e professora também, né? Professor, pesquisador, professora, pesquisadora, enxerga as várias nuances dessa atividade. E se você puder trazer um grupo para te ajudar nessa observação participante, para que você tenha múltiplos olhares e construa o que nós chamamos de um relato holístico, isso ainda é melhor, né? Porque vai deixar o seu trabalho mais rico. Então vamos lá, você faz a atividade, já procede com a observação participante, monta o seu diário de campo. O que mais você precisa saber? Naquela parte de resultados e discussões, né, o que eu recomendo que você faça? Lá você vai começar descrevendo detalhadamente o que foi a atividade. O seu leitor, a sua leitora, precisa compreender o que foi a atividade. Você não vai entrar já direto no que aconteceu, mas você faz uma descrição bem detalhada sobre o que é a atividade, seus princípios, seu processo, sua finalidade, os materiais necessários, certo? Tudo que envolva a atividade. Tem algum aspecto filosófico por trás da atividade? Alguma concepção moral e ética? Descreva tudo isso. E aí, você parte para responder a pergunta: como aconteceu essa atividade? Certo? Depois de descrever, então você vai relatar como aconteceu essa atividade, certo? E por final, né, você vai apresentar os dados que você coletou, certo? Você vai passar de procedimentos para uma espécie de apresentação da sua observação participante, certo? Então, qual é a ideia? Na atividade aconteceu esse tipo de conflito, aconteceu esse tipo de interação. É bem descritivo mesmo o trabalho neste ponto com observação participante, certo? Então você vai descrever as interações que existiram entre os estudantes e as estudantes, certo? Lembre-se que você faz um trabalho de observação, ouvir, você participa, interage, então você tem que deixar sempre isso claro, que é uma observação a partir do seu viés, da sua pessoa, de como você enxerga o mundo com seus valores e suas questões, certo? Isso é muito importante para o seu leitor, porque ele tem que compreender o seu ponto de vista. Lá na metodologia sempre deixe claro quando aconteceu, quem são os participantes envolvidos, certo? Finalidade, certo? Deixe sempre isso claro, além de descrever a metodologia. E aí, estando com a metodologia, estando com resultados e discussões prontos, você vai escrever a conclusão, que aí só depende de você, né? Você pode traçar como os objetivos desse trabalho, por exemplo, descrever como se procedeu a atividade, fazer uma avaliação se a atividade atinge ou não os objetivos ao qual ela se propõe. Para quem trabalha com jogos é bem interessante, porque quando você aplica um jogo, você tem que aplicar esse jogo com um objetivo em mente e avaliar se você atingiu o objetivo da utilização desse jogo. Com uma pesquisa é bem interessante porque você vai fazer uma relação entre sujeito e objeto do conhecimento, torna-se mais interessante, uma espécie de avaliação dos jogos através de observação participante em um relato de experiência em sala de aula. Então, pessoal, é isso. Relato de experiência é algo muito interessante, ajuda a divulgar tanto a ciência como as atividades e práticas inovadoras em sala de aula. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, entre em contato conosco através do nosso e-mail, através das nossas redes sociais, tudo aqui na descrição. Dúvidas, comentários, sugestões, fiquem à vontade, a caixa de comentários é de vocês. Então, um forte abraço e até a próxima!